Muito bom dia! Quarta-feira, né? Meinho da semana, tá quase chegando o momento de comemorar, né? Agradecer a Deus o final desse ano inteirinho que passou e um ano novinho que vem vindo aí, né? Pra gente escrever nossos dias conforme as nossas escolhas, mas a gente tem que lembrar que Salmo 119:36 diz que todos os teus dias foram escritos e determinados antes mesmo que nenhum deles houvesse. Então, a gente tem que lembrar que Cristo já escreveu, que Jesus, Deus, nosso Pai, já escreveu toda a nossa história antes mesmo da fundação do mundo. Então, tá passando por uma situação difícil? Tem alguma situação que você acha que não tem jeito? Entrega, descansa no Senhor, porque Ele já cuidou de tudo, tudo. Essa história já foi toda escrita, todinha. Nada que aconteceu, que acontece, que acontecerá é desconhecido para Deus. Ele já sabe de tudo. Então conversa com Ele, tenha um momento de intimidade com Deus, para que o seu coração seja acalmado e você tenha força, seja renovado pelo poder do Espírito Santo para levantar, para continuar, para caminhar, porque Deus tem um grande propósito na sua vida, tá bom? É assim que a gente começa a quarta-feira aqui no Manhã IPP, um programa cheio de novidade. A gente vai falar de valores do reino no basquete e também brasilidade cristã, música com estilo brasileiro, música cristã com estilo brasileiro. Tem muita coisa gostosa aqui nessa manhã, né? Obrigada por você abrir a porta da sua casa para que estejamos juntos. Eu já estou de olho aqui no chat. Hoje, a Kendall Bali está aqui pedindo oração, estava acompanhando o devocional, né? O devocional que nós temos antes do Manhã IPP aqui, né? A Rosalva também estava acompanhando, a Marineide, a Cineide também. E fala aqui para mim de onde você está nos vendo, né? Nos ouvindo também, que eu quero dar um oi para você aqui, tá bom? E vamos lá, que o Manhã IPP tá cheio de coisa boa para você e uma delas é o Stories que Edificam. A gente andou pelo Instagram e alguns stories nos chamaram a atenção. Vamos lá ver o Stories que nos chamou a atenção, foi do Hernandes Dias Lopes. Vamos ver qual o post que ele colocou, que diz assim, ó: a oração é o oxigênio da alma, o alimento do coração, o canal de comunicação com Deus. Então, aquilo que a gente falou, né? Hernandes Dias Lopes, nosso reverendo querido, né? A oração é o canal de comunicação com Deus. Então, tira aquele tempo, né, em que você fica sozinha, você e Deus, e você vai ver o quanto isso vai aliviar o seu coração, vai te ajudar a descansar no Senhor diante de tudo que você está passando aí, que eu não sei o que é, tá bom? Seja bom, seja ruim, mas isso é importante, a oração, né? E o outro stories é do Vinícius, que diz assim, ó: bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda a esperança em nós mesmos ou na humanidade. Vou repetir: bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda a esperança em nós mesmos ou na humanidade. Tá vendo? Vinícius Oliveira, a gente curtiu demais o seu post e compartilhamos aqui. Muito bom. Se você gostou, marca aí o Manhã IPP também, você viu, né? Aquilo que eu falei, a gente depende do Senhor, unicamente dele. E bendita a fraqueza, muitas vezes a gente não entende, né? Por que uma fraqueza está vindo? É isso, né? A gente tem que entender que somos dependentes do Senhor, né? Vinícius, muito bom seu stories e a gente compartilha aqui o stories que edificam, tá bom? E vamos lá que tem notícia boa. Vamos lá que tem notícias aqui no Manhã IPP. A APECOM lançou nesse ano os Cromonautas. Conheça a turminha que faz parte dessa nova série. O elenco do live action é composto por 5 crianças. Juntas, elas vão desvendar mistérios em cada episódio. A série infantil surgiu como um entretenimento para a garotada durante a escola bíblica de férias. Os cromonautas surgiram com a possibilidade, não se chamavam cromonautas ainda,
mas nós estávamos conversando sobre a possibilidade de termos alguma forma, alguma maneira de chegar nas crianças com aquilo que seria o equivalente à escola bíblica de férias, sendo que em plena pandemia de forma virtual. Então, as conversas começaram por aí, com a tentativa de criar algum produto que substituísse a escola bíblica de férias presencial durante as férias de julho desse ano, né, enquanto a pandemia ainda estivesse acontecendo. Só que durante esse processo nós percebemos que tínhamos em mão um bom produto que poderia se tornar uma websérie, já que aí já tinham nascido os cromonautas, os personagens, o perfil dos personagens. Então a gente tinha muito material para que isso se transformasse em algo maior do que a EBF. Então a gente decidiu segurar um pouco esse plano de produzir uma escola bíblica de férias e decidimos transformar isso numa websérie em 5 episódios, utilizando ali aqueles 5 personagens. O que acontece é que quem produz isso é a APECOM, né, e o produtor executivo é o executivo da APECOM, que é o reverendo Rodrigo Leitão, mas eu acabo fazendo o papel de direção geral e eu conto com uma equipe muito enxuta, que são pessoas que fazem parte aqui da nossa igreja no Rio, da Igreja Presbiteriana Libertas. Então, a parte de edição, criação, roteirização, direção, figurino, pós-produção, música, trilha original, tudo isso foi a equipe aqui do Rio quem tocou. Os primeiros episódios foram gravados em 5 meses e transmitidos no programa de TV Verdade e Vida. Os Cromonautas fizeram tanto sucesso que a série ganhou novos episódios e edições especiais. As gravações elas eram planejadas para acontecer em 30 dias. Só que a gente esqueceu que tanto a gente nunca tinha produzido live action de ficção com crianças, muito menos em plena pandemia. Então, o que eram 30 dias se tornaram 5 meses. A cada retomada das gravações, a gente já ia com o coração na mão, porque aconteciam várias coisas. Então, sempre que alguém dava teste positivo para a Covid no nosso círculo familiar, precisávamos interromper as gravações por 15 dias e só então a gente retornava aos estúdios. E mesmo assim, nesse decorrer de 5 meses, criança já sabe como é, né? E os Cromonautas já vão marcando o público infantil. A trilha sonora e a abertura estão na cabeça da criançada. Cromonauta, reativa a vida colorida, é pra valer. Cromonauta, evitar esse mistério, mas vamos resolver. Cromonautas! Produzida pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, a série transmite de forma leve e dinâmica a boa notícia que Jesus veio trazer, gerando transformação e impacto. A dos Cromonautas é muito simples, Mateus, já que a gente está falando sempre das boas notícias do Evangelho. Só que os Cromonautas fazem isso de uma maneira criativa, já que eles têm acesso a uma caixa que eles chamam caixa de sabedoria. Então, essa caixa de sabedoria sempre traz para eles alguns trechos das Escrituras que eles se confrontam com elas. Eles geralmente estão vivendo experiências parecidas, tanto nas relações entre o grupo, como também nas suas experiências de casa, e eles vão ter a oportunidade de colocar em prática, aquilo que eles estão aprendendo de Deus. Então, eles fazem isso a cada texto que a Caixa de Sabedoria entrega para eles, eles têm a oportunidade de perceber como aquilo que Jesus ensina para a gente, e aquilo que Jesus é para a gente, não é somente retórica, e nem atua somente no campo das ideias, mas traz impacto e transformação para a nossa vida aqui e agora. É essa a mensagem dos Cromonautas. E o grande gancho dos Cromonautas é que qualquer pessoa pode ser um cromonauta onde ela estiver. E a gente usa a figura das cores, né? Por isso que a Cromonautas é um viajante das cores, e nós usamos essa figura porque a proposta é fazer entender que onde tem alguém que professa a fé em Jesus, onde tem alguém que vive o que Jesus ensinou a ser vivido e que ama Jesus e que serve a Jesus, onde essa pessoa está, aquilo que não tem cor toma cor, porque é isso que Jesus faz por meio da nossa vida e na vida da gente. Os Cromonautas são uma grande metáfora sobre o poder do Evangelho e o poder que o Evangelho tem de transformar as circunstâncias, as pessoas, os pensamentos e também a sociedade.
Todos os episódios já estão disponíveis no canal oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, no YouTube. Podem assistir os Cromonautas completo lá no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está lá os 5 episódios que foram ao ar no Verdade e Vida, estão lá também no canal da igreja. Assim também como na playlist Mundo Cromonauta, você vai encontrar os spin-offs, os episódios extras que nós produzimos com os personagens. E logo, logo, no finalzinho de dezembro, nós vamos divulgar onde é que vai sair o especial de Natal dos Cromonautas, se nós sairmos bem dessa aventura que é gravar com eles, que está começando hoje, diga-se de passagem. A gente transformou o estúdio aqui da Igreja Libertas, ou melhor, transformamos o espaço da Igreja Libertas no estúdio de gravação para Cromonautas. Eu espero que logo, logo a gente esteja no ar com eles de novo. Relaxa! Não tem nada intergaláctico por aqui, mas a gente pode estar sendo vigiados numa missão secreta de espiões. Muito gostoso, né? Não dá vontade de assistir? Tô louca para assistir, maratonar os Cromonautas, muito bom. E o dia de doar ficou marcado pela generosidade. Confira agora os bastidores que moveram tantas pessoas a doarem também os seus dons e talentos neste dia tão especial. O Dia de Doar é um movimento para promover a generosidade, uma mobilização que promove um país mais solidário por meio da conexão de pessoas e causas. A primeira ação realizada no Brasil foi em 2013. Desde 2020, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por meio da Junta Missionária, IPP-TV e Editora Hebron, faz parte do programa para arrecadar valores em prol de causas sociais. Esse dia de doar, ele surgiu nos Estados Unidos no ano de 2012. Em 2013 ele veio aqui para o Brasil. Lá se chama Terça-feira de Doar. Geralmente é na semana após o Dia de Ações de Graça. Aqui no Brasil, ele começou em 2013, sob a liderança da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Ele é um movimento não religioso, ele é um movimento que mobiliza instituições a serem beneficiadas e pessoas e outras instituições a contribuir para ajudar essas pessoas e essas instituições. Então, aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu creio que até onde eu sei, é a única igreja aqui no Brasil que se envolveu com esse dia de doar. E nós, juntamente com a IPP-TV e também a Junta Missionária de Pinheiros, estamos direcionando o foco justamente para as cestas básicas, que é uma campanha que nós já estamos realizando, que não se limita ao dia de doar, hoje, amanhã vai continuar, e se Deus quiser o ano todo, o ano que vem, e também a furar poços lá no sertão, porque quando você doa cestas básicas, você faz uma ajuda emergencial, mas quando você fura um poço, numa comunidade paupérrima no semiárido nordestino, você está levando vida, você está levando ali plantação, você está levando ali alimento, né? E de uma certa forma solucionando em definitivo a situação de fome daquela comunidade. Neste ano, a programação ao vivo do dia 30 de novembro foi dedicada a levantar recursos para as campanhas das cestas básicas e a de postos artesianos no Piauí. Todos os colaboradores da IPP-TV vestiram literalmente a camisa para pedir doações. Você sabe que aquela frase que eu falo que nós não somos apresentadores, mas somos telespectadores da graça de Deus, né? É um momento muito especial que a gente pôde observar o mover, o avanço do reino de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Indo àqueles que necessitam, levando a palavra de Deus e também o alimento físico, né, Mateus? Está aqui comunicando isso. É um privilégio dado por Deus, assim, de ver a graça dele sobre as nossas vidas e a vida de quem ele está alcançando, entendeu? Então, apesar de nós, a gente vê o que ele tem feito, é muito presente Deus. Eu estou emocionada, porque foi muito bonito, foi muito gostoso e realmente, se fizer diferença para a vida de uma pessoa, já valeu a pena, o que dirá para muitas, né? Foram 4 horas e meia de muito conteúdo com participações especiais de músicos como Júlio César da Purples, Banda Rumo ao Sertão e César Elbert. Generosidade vem do coração de Deus. Quem ama Jesus Cristo
é generoso. Um coração adorador transborda de amor, do amor que vem do céu. Foi maravilhoso, Matheus, e essa iniciativa, essa super iniciativa que teve aqui, enfim, nós precisamos cada vez mais ter a consciência de sermos generosos e ter essa gratidão, porque generosidade é gratidão também. Parabéns à iniciativa. A capelã Helene Vação, que trabalha com trabalhos sociais, também marcou presença. Preciosíssimo, como é importante ver a igreja envolvida na prática do amor de Deus, na pessoa de Cristo, suprindo necessidades das pessoas em geral e levando junto a mensagem do Evangelho. Fabuloso, amei participar. Foi um dia especial e de trabalho realizado para a equipe da IPP-TV. Foi um dia de muito trabalho, né? Principalmente, foi um dia de muita preparação. Nós estivemos durante as semanas anteriores preparando toda a programação do Dia de Doar, preparando as reportagens, pedindo para que as congregações mandassem os seus depoimentos, entrando em contato com os muitos entrevistados, né? Que passaram o dia todo com a gente aqui, online ou presencialmente. E é claro, no dia, né? Nós tivemos toda aquela agitação, né? De colocar, afinal de contas, 4 horas e meia de programação ao vivo no ar. Um grande desafio, mas que a equipe toda da IPP-TV se empenhou muito. Então, graças a Deus, o resultado foi muito positivo. A gente está muito feliz com o resultado do Dia de Doar esse ano. E o rio que corre é dos olhos seus, meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Muito bom relembrar esse dia tão especial, né? Como foi gostoso. E ano que vem tem mais, né? Eu quero dar bom dia aqui para quem está acompanhando a gente. A Marlene, a Maria Amália também falou família Silva, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Tá Souza falou a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço oração dos irmãos para mim e minha família, estamos precisando. Amém. Vamos orar, né? Se juntar em oração, né, Tá? É sempre bom. A Edneuza também a paz do Senhor Jesus Cristo. A Maria Amália, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, terra boa. A Edneuza de Cubatão, São Paulo, falou que só tem a agradecer a Deus. Edneuza, bom dia, que bom, bênção, né? A Osana falou que está assistindo do Hospital Beneficência da Portuguesa em Vergueiro, pedindo oração para Amélia Teixeira da Silva, que está internada. Amém. Que Deus abençoe a Amélia, né, da Silva, e saiba que ele está no controle, cuidando de tudo. A Wanda está sempre com a gente. Bom dia, Lídia, graça e paz. Bom dia a todos. Bom dia, Wanda. A Wanda está todo dia aqui com a gente, coisa linda. Maria do Socorro, a paz, que bom amanhecer o dia ouvindo a palavra de Deus. Sou de Manaus. A Débora Dickel, bom dia. Débora também está todo dia com a gente. E o Edre de Jesus, também da Silva Jesus, está com a gente. E vamos lá, que antes de conversar com o Johnny, que eu tenho certeza que você vai gostar, eu quero falar para você que em 2022 o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Olha que bárbaro! E essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica, quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as novas gerações. Olha que bênção, gente! E os principais diferenciais do Instituto Renovo são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral e com horários flexíveis. Conheça mais um pouquinho sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos,
visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Olha aí, Centro Renovo de Educação, Instituto Renovo, né? Procure uma das 2 unidades do Instituto Renovo. Tem uma no Butantã, aqui em São Paulo, né? E outra em Santo Amaro. Vai lá conhecer o Instituto Renovo e também pode acessar a página, como foi falado aí no vídeo, centrorenovo.com.br, tá bom? Muito bom, é incrível ter escolas assim, né, com cosmovisão cristã em todas as matérias. E vamos lá, gente, que continua aqui o Manhã IPP. Agora vamos falar com o nosso convidado de hoje, que é o Johnny Chan. Ele não é chinês, muito menos japonês. Ele é filho de taiwaneses, nascido em São Paulo, formado em pedagogia pela PUC São Paulo, mas não exerceu porque teve que assumir a empresa do pai. Ele é membro da IBAB há mais de 15 anos, mas antes frequentou desde a sua infância, por 20 anos, uma igreja de imigrantes, a Igreja Presbiteriana Vida Nova, localizada na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E durante 7 anos, era figura carimbada nos eventos cristãos aqui em São Paulo. Alguns até já apelidaram ele de onipresente por estar em vários eventos ao mesmo tempo, frequentando semanalmente as mais diversas denominações e principalmente a nossa diversidade de estilos musicais. Por isso ele desenvolveu um trabalho muito bonito com música também. Em abril de 2021 ele encerrou a Brasilidade Cristã para um novo ciclo voltado para o esporte. Apaixonado pelo basquete, desde a adolescência, criou um perfil em janeiro, @BKT_ball, né, que é em inglês, voltado a esse público, e atualmente ele está como diretor do basquete feminino pela Federação Paulista de Basquete. E a gente vai conversar com ele porque ele tem usado isso como instrumento também para levar os valores, né, do reino por esse público. Muito bom dia, Johnny. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que bom que você está aqui conosco, aceitou na sua agenda corrida, tirar um tempinho para falar com a gente. Como tem sido, né, trabalhar com a Federação Paulista de Basquete? Bom dia, Lídia. Que alegria poder estar aqui presente com todo mundo. É uma alegria estar no Manhã IPP. Sinto honrado, porque é a primeira vez que eu acho que faço uma entrevista ao vivo, né, falando sobre as coisas que aconteceu assim durante um período da minha vida por 8 anos, né? E vai ser um momento interessante para poder compartilhar o que Deus tem feito através da minha vida, poder testemunhar como Cristo, né, no meio de tantas pessoas. Johnny, e Federação Paulista de Basquete, conta pra gente como que aconteceu esse chamado aí. Vamos considerar um chamado, né? Então, isso aí para mim foi algo surpreendente, porque assim, eu vim de um meio cristão que focava só na música. E, de repente, eu mudei o foco porque eu estava prestando atenção um pouco no basquete, porque minha filha, esse ano, começou a treinar. E eu criei um perfil sobre o basquete para divulgar os eventos, né? E eu vi que tinha uma necessidade do basquete feminino de ser valorizado, de poder estar falando, divulgando. E aos poucos eu fui fazendo isso, né, no trabalho pelas redes sociais. E aí eu entrei em parceria, né, com a GCS TV, que é um amigo, o Jota, que ele me convidou para poder participar da federação, transmissão dos jogos da federação. Que legal! Né, então eu participei do masculino, depois do feminino, e nisso o presidente fez o convite de poder estar assumindo como diretor do feminino para poder ajudar. Assim, é coisa recente, né? Em setembro, né? Então, assim, eu ainda estou nessa fase de transição, de conhecer como funcionam as coisas, mas eu pude estar vivenciando num campeonato que teve em Goiânia, né? Acompanhei uma sub-17 do masculino e feminino, né? Foi uma experiência muito, assim, gratificante, porque foi a primeira vez que eu viajo com o time, né? E ano que vem a gente está aí, né? Com novos desafios. Então, para mim, assim, é uma área totalmente diferente.
né? E eu vejo que Deus abre portas pra gente que a gente não imagina, né? Era exatamente isso que eu ia comentar, porque uma coisa que você nunca talvez tenha imaginado na sua vida trabalhar com isso, né? Sim, né? E como ele abre portas, como ele escolhe, e você sedento para fazer. Eu estava conversando com o Johnny um pouco antes, e assim, a primeira coisa que ele me falou e me chamou muito a atenção foi de poder levar esses valores que transformou a vida dele. A gente vê assim que é uma pessoa transformada, né? Contagiada pelo amor de Cristo, e você quer distribuir isso para as pessoas, para que mais pessoas sejam felizes e contagiadas. Sim. E ele falou: Lídia, é uma oportunidade que eu tenho. E você vê que você foi sem essa intenção de levar, mas de fazer. Deus gosta dessas pessoas proativas, né? Sim, eu acho que assim, tem um processo das coisas, né? Eu acho que nem a minha formação é de pedagogia. Só que eu não exerci. Eu fiz, às vezes, estágio, tudo. E porque já tinha alguma coisa. Como eu sou de família oriental, a gente já tem aquela coisa dos pais passarem as coisas para os filhos, né? Sim. E meus pais são comerciantes, né? Então, e eu sou filho mais velho, já ficou aquela coisa assim, de qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que assumir. Sabe? Você vai ter que dar continuidade disso, né? E foi assim, coisa diferente, porque o que eu faço no comércio é totalmente diferente do que eu faço, que eu fiz pela brasilidade e que eu estou fazendo pelo basquete, porque foram momentos assim que eu escolhi para poder estar servindo os outros, sabe? Eu acho que a gente está no local do trabalho, mas também a gente tem momentos que a gente pode servir e dedicar para fazer as coisas para o reino de Deus, né? E a música cristã foi isso no começo, né? A brasilidade, ela começou porque eu gosto assim de estilo musical mais brasileiro, assim, né? Coisa assim mais com arranjo, com letras mais poéticas. E aí eu comecei a frequentar os lugares que tinha, tipo, João Alexandre, Jorge Camargo, Estênio Márcio, sabe? Esse pessoal que é muito mais voltado para essa área, né, da música, né? E aí eu comecei a gravar e postava no meu canal pessoal. Que legal. Né? E assim, você ia no evento, gravava sem assim, pretensões nenhuma, né? De você pegar, registrar, não sabia se ia dar problema ou não, isso aí, né? Mas aí eu falei, vou gravar, né? Porque ninguém faz isso aí, né? E foi isso aí. Depois teve um amigo, o Jorge, que chegou e falou pra mim, que legal você fazer isso aí. Que tal você fazer uma coisa mais assim abrangente, uma coisa que pode te levar mais além do que, sabe, criar um perfil no Instagram. E na época assim, eu não mexia no Instagram, né? Só tinha o canal do YouTube, mas era um canal pessoal meu, né? E aí eu criei o Brasilidade Cristã. E aí o nome foi por causa disso, né? Mas por causa do estilo brasileiro no começo. Mas também fiquei aquela coisa, nossa, mas se eu ficar postando só isso aí também é muito limitado. Né? Porque poucas pessoas gostam desse estilo musical, né? E a intenção foi assim, fazer uma coisa mais brasileira que envolve todos os estilos musicais, né? Tirar aquele rótulo de música gospel, né? Eu acho que a gente não é isso aí, né? O brasileiro gosta de todos os estilos, né? Desde MPB, sertanejo, funk, rock, rap, sabe? Tem toda essa coisa assim, essa mescla toda, né? E por que a gente tem que ser gospel, né? Então aí depois virar gospel gospel cristão, não, gospel cristão não, é tipo gospel rock, gospel não sei o que lá, e fica nessa coisa, né? E aí a intenção foi essa, de estar nos eventos, registrar, né, a gravação do momento, né, da apresentação, às vezes é num culto, às vezes é num show. E pelo acesso que eu tive com as pessoas, foi assim, as portas foram se abrindo, porque o meu canal não é monetizado, né? Então eu criei um canal que pudesse publicar, postar as coisas, para que as pessoas que tivessem de outros estados pudessem ter acesso e pudessem ser abençoados, né? Porque a maioria das coisas acontecem em São Paulo, né? E muita gente não tem esse acesso, porque o show não é transmitido, e pelo fato de ser alguns artistas dependentes de gravadoras, eu não coloquei monetizado por causa disso também, né? Por respeito aos artistas e também para não ter problemas, né? De direitos autorais. Então, assim, por uns 7 anos, mais ou menos, está com 150 mil inscritos e 33 milhões de views, mais ou menos, agora. Uau! E isso que, assim, tem uma média de views, assim, de mais ou menos cerca de 5 mil views por dia, sem eu atualizar nada. Sem atualizar. Sabe, Tá tipo, lá, é alguma coisa tão orgânica que, assim, que Deus coloca isso como instrumento. Ele usa, né? Porque às vezes as pessoas querem procurar uma música de um cantor X, ou Y, vai lá no canal e eu creio que talvez seja um acervo que tem, assim, a maior mescla de música, de estilos musicais. Legal.
Porque foi uma coisa desafiadora, né? Porque eu tive em eventos assim que às vezes não era nem para eu estar lá, sabe? Olha. Né? Que assim, eu não sou um cara que curtia rap cristão. Né? Eu sempre coloco isso como exemplo, né? E às vezes você vai nos eventos que é da rap cristão, que é um público muito voltado, sabe? Para o público da periferia, né? O público que necessita daquela música, sabe? Porque aquela música representa alguma coisa para eles. Para mim, não, tipo, talvez porque eu não sou desse contexto, né? Nem tem como a gente gostar de tudo, né? A gente vai ter os que a gente mais gosta. E assim, tem uma variedade infinita, né? E foi engraçado, porque aí eu ia nesses eventos, assim, as pessoas olhavam para mim, nossa, um cara oriental... Sabe, o que ele tá fazendo aqui no meio, sabe? Parece que, assim, tipo, é um peixe fora d'água. Porque às vezes você acaba sentindo isso, porque você tá lá fazendo, gravando, registrando, só que assim, e você coloca no canal, sabe? E tá disponível para todo mundo, sabe? Se você quer ver ou não quer ver, a pessoa não vê, sabe? E você sabe que uma coisa interessante, Johnny, é que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, a tristeza. A gente sabe que Deus não desperdiça nada no cristianismo, né? Tudo é como diz em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu percebo assim na sua caminhada que Deus pegou a sua parte comercial, né, para ir no basquete lá como diretor e ter essa agilidade, pegou essa parte de social, de ir lá nos encontros musicais e conversar com pessoas de diferentes né, raças, nações, que são todos irmãos em Cristo, né? E uniu isso, agora vai usar no basquete. Olha que coisa incrível. Né? Às vezes a gente olha assim, a gente tem que deixar ser usado por Deus, sabe? Que nem o que eu estou vivendo esse ano, eu não planejei, sabe? O ciclo da brasilidade, ela se encerrou porque teve esse período da pandemia, né? Então não tinha cultos, não tinha shows, não tinha apresentação. Então o meu canal mesmo, assim, não tinha como ficar abastecendo alguma coisa que não tinha, sabe? E às vezes eu postava no Instagram sobre lançamento de CDs, de música, essas coisas assim. E aí ficava assim, eu tava sentindo que tava uma fase assim que talvez tinha que terminar, né? Encerrar um ciclo. E às vezes assim, as pessoas falam, mas por que você vai encerrar alguma coisa que tá tão boa? Mas eu falei, mas talvez não era um momento um momento meu assim, que falei, não, mas acho que ter que encerrar para começar outro ciclo, sabe? Porque eu não ia conseguir administrar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque os eventos evangélicos geralmente são de fim de semana ou de noite, né? E os jogos de basquete também. E a minha família, e a minha vida social, o meu comércio. Como que é conciliar as coisas, sabe? De estar indo na igreja também. E você, para equilibrar isso aí, é muito difícil. Porque não dá para a gente abraçar o mundo, né? Então, você tem que fazer toda hora as escolhas, né? E para mim foi duro, né? Ter encerrado a brasilidade. Mas eu senti paz no coração. Um dia cheguei e falei para minha esposa, para minha filha, assim, ó... falei no domingo, até lembro hoje, que eu cheguei e falei para ela assim, ó, eu vou encerrar a brasilidade. E ela falou, como assim? Assim, do nada, assim? E eu falei, eu acho que deu o período, né? Foi 7 anos. Isso é muito legal. Foi 7 anos que eu pude fazer alguma coisa, contribuir. E na segunda-feira eu fiz o post. Ninguém acreditou. Porque eu não falei para as pessoas, não consultei ninguém. Será que eu termino ou não? Porque se eu fosse falar com meus amigos, ninguém ia falar para mim encerrar isso aí. Olha só. Sabe? Eu acho que foi uma coisa que teve que partir de mim para falar assim, não, eu acho que agora encerrou o ciclo porque eu precisava, talvez, estar mais em tempo em família, sabe? Ter um tempo mais, assim, de outras coisas. E assim, foi isso que... é muito claro, né, Johnny, que também quando a gente tem uma vida, uma intimidade com Deus também, você consegue entender claramente um direcionamento de Deus. E você não fica apegado às coisas desse mundo, né? Sim. Você vai, agora é hora de partir, agora é hora de fazer isso, é hora de fazer. E sabe o que mudando um pouquinho, assim, o que eu achei interessante? Que você falou que a sua filha entrou no basquete e por causa disso você começou a divulgar, é isso? A Kimberly? Sim. Ela está aqui com a gente. Vem cá com a gente um pouquinho, Kimberly. Ela está aqui com a gente. É uma linda, uma princesa. Vem aqui do lado. Será que aqui consegue ver? Olha, essa aqui. Vem aqui no meio, ó. Vem aqui no meio. Olha só. Que coisa linda, Kimberly. Tira um pouquinho a máscara, a tia Lídia vai ficar afastada. Ó, só para o pessoal te ver. Essa é a Kimberly, linda. Linda, linda, meu amor. Só para mostrar você. Obrigada, pode ir lá, meu amor. E aí, a Kimberly começou no basquete, é isso? Sim.
E é engraçado, porque assim, durante a pandemia, um pouco antes também, eu estava bem sedentário, né? Assim, não estava praticando esporte. E aí, o basquete... Mas você já praticava antes então, algum eu esporte? jogava basquete na minha adolescência. E era muito engraçado porque, assim, como eu era um dos poucos que jogava basquete, aí eu chegava assim na igreja, o pessoal só jogava futebol. Então, para mim, jogar basquete era difícil, porque eu não tinha tempo. E as pessoas não jogavam basquete, porque é coisa de... na época de 94, 95. Sim. Sabe? Era uma coisa, assim, um esporte muito, assim... Novo no Brasil. No Brasil até que não, mas assim, mas o povo não jogava. Não tinha o hábito de jogar. Era mais vôlei, né? A gente já tinha um conceito diferente, né? Uhum. E aí eu apanhava para poder jogar, por causa que, assim, poucas pessoas jogavam, e então era uma coisa muito solitária, né? Então, e eu nunca tive essa oportunidade de poder estar assim, jogando em clube. Também não sei se também era qualificado para isso também, né? Mas jogava, mas brincava, né? E aí eu sempre assistia NBA, né? O basquete americano. Só, gente. Né? E aí minha filha assistia comigo de vez em quando, né? E ela chegou e falou para mim: pai, eu quero aprender basquete. Oh, meu Deus. E assim, ela quis aprender basquete não vendo eu jogando, assim, vendo o que eu estava assistindo, né? E eu falei, mas assim, em casa, a gente mora em apartamento, né? Então, não dava pra gente eu ensinar ela no apartamento, porque não dá pra bater bola. Minha mãe sempre dizia, para de bater bola dentro de casa, porque eu jogava vôlei, né? Não dá, não tem funciona. como, né? E no nosso apartamento não tem quadra. E o vizinho ainda, o basquete é diferente, né? Você imagina, é como se fosse uma martelada no vizinho, né? Na cabeça do vizinho, né? Entendeu? Então, o que aconteceu? Foi muito engraçado, porque perto de casa abriu um lugar que chamava Hoops Park. E foi assim, coisa assim de 3, 4 quarteirões da minha casa. Nossa, que top. Que abriu bem na época que ela queria aprender, e aí a gente já levou ela para fazer. Só que assim, o tempo que ela aprendeu foi pouco, por causa que veio a pandemia. Nossa! E aí ela aprendeu, pegou um pouco a base, e depois acabou. Só que assim, eu falei, e agora? Como a gente vai fazer, né? Agora é treinar dobrado, né, Kimberly? É treinar o dobro de tempo e ficar lá, ó. Sim. Aí depois, tem uma amiga minha que ela é técnica do time, chama Coab, né? E o nome dela é Sheila. Ela falou para mim, no Centro Olímpico, que é da prefeitura, lá tem uma escolinha e eles dão curso para as meninas, sabe? De base. Até mais ou menos uns 17 anos, né? Nossa, que top! E aí foi isso que aconteceu. Aí eu entrei em contato com a treinadora dela, que é a Ale Minati, e falei para ela que a minha filha foi indicada pela Sheila, e ela foi lá. Agora, você vê uma coisa interessante, né, Johnny? Como a postura dos pais dentro de casa pode resultar num caminho para os filhos, né? Tipo, tanto é que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e muitas vezes não é nem ensinar, mas elas estão observando o que você está fazendo, né? Sim. Você vê, de um gosto dela, de um gosto seu, aí ela assistiu, aí hoje você é presidente da Federação Paulista. Presidente não, diretor. Diretor. Obrigada. Presidente, né? Diretor da Federação Paulista, né? E isso é um incentivo para muitos jovens e principalmente para os pais, né? O esporte é algo que deixa a criança num caminho muito saudável. Sim. Muito saudável. E você sabe que ela treina mais do que eu, né? Porque quando ela começou no Centro Olímpico, depois ela começou também a treinar no Palmeiras, que foi uma coisa muito estranha, assim, que aconteceu, sabe? Porque a gente é sócio do Palmeiras, né? E aí, no fim da tarde, eu sempre levava ela para treinar. E aí teve um dia que, depois da pandemia, voltou os cursos, né? As escolinhas. E teve um dia que a gente ainda foi treinar, e aí o professor veio com um carrinho com quatro alunos, né? Eu falei, pergunta pro professor se a gente pode usar meia quadra, né? Porque a gente não conhecia ninguém lá, né? E aí o professor chegou e convidou ela. Esporte é isso. Sempre é unir, sempre é somar, sempre é muito... Tanto é que Paulo fala, né, da corrida, fala de esporte na Bíblia, é muito bonito isso, né? E o professor Robson, né, que convidou ela, porque assim, ela treina com meninos,
né? E ela é a única menina no meio desse pessoal, sabe? Vai desafiar ela a desenvolver mais, porque os meninos têm mais força. Eu lembro quando eu jogava vôlei que, quando a gente ia participar de campeonato, a gente treinava contra os meninos, porque eles eram muito mais fortes que a gente. Sim. Né? E vai desenvolver ela mais ainda, né? Que legal. E é legal porque, assim, é uma coisa que ela começou a ter esse hábito. E, assim, toda semana a gente, agora nas férias, eu levo ela para treinar também, sabe? Eu não sou formado na área, mas, assim, a gente tem uma base que pode passar Que tempo. legal, claro. E é aquela coisa que a gente tem, aquela coisa, assim, de você chegar... às vezes a gente tá tão ocupado com nossas tarefas e a gente não tem tempo para os filhos, né? E para mim, isso aí é uma coisa assim que Deus trabalha de eu e ela tá junto lá na quadra por 1 hora, 1 hora e meia, sabe? De estar lá ensinando, passando alguma coisa. E a gente vai trabalhando coisas, sabe? Tipo, valores, isso conceitos. Isso aí é coisas, Johnny, que isso fica registrado para criança, depois quando ela for adulto, para o resto da vida. Sim. Eu lembro, eu tô falando isso porque, gente, não é só para contar coisa, testemunho nosso, não, mas é para incentivar mesmo pais e filhos, levar e praticar um esporte com os filhos, tirar um tempo de qualidade com os filhos, né? A gente pode não estar falando aqui diretamente de um devocional, de uma coisa cristã, mas a gente está falando de valores intrínsecos aí, né? Sim. Porque eu lembro até hoje, quando eu ia participar de um campeonato, e como eu me sentia segura quando meu pai e minha mãe estavam na arquibancada me assistindo, sabe? Quando eles estavam ali do meu lado. Eu jogava muito melhor quando eles estavam lá. Então, a participação dos pais com os filhos é muito importante. E se não tem, né, tipo, procure alguém da igreja para buscar, né? A gente tem como fazer isso, porque às vezes o pai não tá, a mãe não tá mais, não faz parte por algum motivo, ou não pode estar presente, mas ter alguém junto, né, é importante. O esporte dá isso. Sim, eu falo com ela assim, porque nessa minha caminhada, que eu comecei pela brasilidade e tô até agora assim como diretor, o maior princípio assim de você saber respeitar o ser humano, sabe? Dar valor para as pessoas, porque assim, às vezes o pessoal achava tão estranho, né? Tipo assim, eu era um cara que chegava, tirava foto com o cara do técnico de som, com o empresário, com o pastor, com o músico. E as pessoas falam, e o artista assim, o artista é um artista, assim, não desmerecendo ele, mas o artista não vai longe sem essa equipe. Exatamente. E eu tinha esse hábito de tirar foto com o pessoal, sabe? Às vezes o pessoal chegava lá, e a nossa foto? Eu já perguntava isso aí, sabe? Legal. E aí eu tirava, postava, eu não tinha essa frescura assim, eu só vou postar coisa bonita no meu feed, sabe? Eu postava tudo, sabe? Eu sou aquele cara que vai lá e posta qualquer coisa, assim, que dá pra postar, né? Aí eu postava e o pessoal se sentia valorizado porque você respeitava a pessoa, sabe? Eu não chegava num evento porque eu só fui por causa do fulano X, sabe? Eu ia porque você cria um vínculo com as pessoas. O corpo, né, de Cristo. Sim. Você percebeu que todos são importantes, né? Sim, Cada um acaba tem sua sendo função. parte da família. E aí o que aconteceu? Esse conceito para mim também levou pro basquete. Com certeza. Porque eu tô lá com as meninas, né? Eu tiro foto com elas também, sabe? Eu postava as jogadas dela, até aquelas que entravam pouco tempo, mas fazia uma cesta, eu chegava lá, postava sobre elas, sabe? Você valorizar a pessoa, sabe? E aí tirar foto com o técnico, com os árbitros, e aí você começa a criar um hábito diferente, sabe? E talvez seja uma coisa assim, que é a minha marca, sabe? Talvez de chegar, de estar colhendo as pessoas. Isso exige um esforço também, né, Johnny? Sim. Porque assim, você para ter essa simpatia, essa alegria de se comunicar com todo mundo, isso exige um esforço, que é muito mais fácil você ficar ali no seu canto e vendo só você, é muito mais fácil. Só que não é tão gostoso que nem estar em união com os irmãos, fazer esse contato. E quantas oportunidades você tem de levar o evangelho nesse momento que você está ali conversando com o árbitro. Às vezes tem alguém precisando de uma palavra ali. E como se você ficar lá no seu canto, né? O esporte tem muito disso, muito disso. Você pode... eu lembro, por exemplo, numa equipe de vôlei, né, que eu jogava, tinha pessoas que a gente não tinha tanta intimidade, né? Tinha outras que, tipo, às vezes no treino você falava, não gostei disso que a pessoa fez, mas você era obrigada a perdoar e a jogar bem com ela. Entrou em quadra, você tinha que estar bem com a pessoa, porque ela tinha que jogar bem para você e bem para o seu time ganhar. Isso é muito corpo. Isso é muito corpo. Né? Esse é o conceito, né? Quando é o trabalho de equipe, é esse conceito. Eu falo para minha filha, você está treinando não para ser a melhor jogadora,
mas você está treinando para ser a melhor pessoa que pode ajudar a equipe. Isso. Porque você indo bem, você pode empurrar o seu companheiro para poder jogar melhor, sabe? Sua companheira, para você poder fazer... Porque o basquete é um esporte coletivo, né? Entendeu? Então, eu não posso criar um conceito para assim, você vai treinar bastante para ser assistente do time. É um conceito de você vai treinar para o que você puder ajudar. Que legal. E aí você cria os valores para também na vida, né? Você se prepara não para que você seja tipo a estrelinha das pessoas, sabe? Você tem que ser aquela pessoa que pode contribuir para as pessoas, né? É aquela diferença da fome e do sucesso, né? Sucesso é fazer bem feito, é saudável o sucesso. A fama, que é o que muitas pessoas desejam e que às vezes é ídolo, né? Idolatria, né? Talvez. É que assim, que nem eu falo assim, eu fazendo a brasilidade, eu frequentei lugares que eu nunca imaginei estar, sabe? Né? Pela diferença de denominações, né? Divisões das igrejas, divisões de música, sabe? E você vai porque você tá lá para servir, né? E quando você serve, as pessoas sabem quando você tá com o coração para fazer isso aí, sabe? Dá pra sentir. E isso, as pessoas que conviveram comigo viu que eu não estava atrás de fama, sucesso, sabe? Porque assim, na brasilidade só aparecia quando tirava foto. Porque o material meu, se você for ver no meu YouTube, não é eu, né? Assim, era só o vídeo das pessoas, sabe? Tipo, você tá lá para fazer o melhor para as pessoas, sabe? De você tá contribuindo para que as pessoas possam escutar aquela música e ser abençoada por aquela música, né? Ver o povo marchando, né? Ver o povo indo. Sim, oh, glória. Sim, então, entendeu? Então, que eu sempre coloco assim, que ele cresça e eu diminua, sabe? Porque eu também falo isso. Quando a gente tem esse conceito, porque assim, não sou eu, o Johnny, que faz as coisas acontecerem, sabe? Mas é que Deus te usa. Às vezes o cara que talvez seja o menos preparado para isso, ele coloca você no meio e você vai lá e faz, sabe? E por mais que seja algo voluntário, não é porque é voluntário você vai fazer de qualquer jeito, sabe? Você tem que buscar excelência nas coisas que você faz, sabe? Porque as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, o cara faz bem feito, o cara é responsável, o cara tem palavra, o cara fala as coisas e faz. Que às vezes a gente tem isso assim, que as pessoas falam muita coisa e não fazem muitas coisas, sabe? E eu acho que a gente tem que ter esse testemunho em qualquer lugar que vai, sabe? Não é que eu estou no meio dos cristãos, eu vou falar, eu tenho que ser esse testemunho, mas é nas pessoas, no seu dia a dia, sabe? É onde eu estou, no meu comércio, né? Com meus funcionários, sabe? Com a minha família, porque às vezes você pode falar muita coisa e não viver isso. É verdade. Né? E eu acho que a gente tem que transparecer, sabe, Cristo nas coisas que a gente faz. Né? Então, eu acho que o reino de Deus está onde a gente está. E quando você chega nesse ponto de reconhecer que não é você que faz, é Ele, eu acho que Deus dá uma coisa que você quer se prostrar mais ainda, você quer dizer, meu Deus, eu nem sou digno disso, né? E a gente quer se prostrar e parece que ele vai usando mais ainda essas pessoas, né? A gente sente isso, né? É aquela coisa de falar... Deus abate o orgulhoso, ele não gosta do orgulhoso. Então você sente que ele quer essas pessoas, que sentem isso de verdade. Não adianta a gente querer enganar e dizer sou humilde, sou... Se deu som do coração também, né? Ele não... Assim, é aquela coisa, você chegar e falar, eis-me aqui. Nossa. Eis-me aqui. Eu não sei para que direção você vai me levar, sabe? Porque, que nem... Eu encerrei um ciclo da brasilidade, podia estar continuando, porque eu fico triste porque eu vejo que não teve continuidade de outras pessoas fazendo o que eu fazia, sabe? O que eu acho que carece nesse meio, sabe? Tipo, das pessoas terem acesso a material tão rico, sabe? E se a pessoa tem disponibilidade de poder ir lá fazer, porque assim, eu fazia com a câmera do meu celular, sabe? De você chegar, ir nos eventos, filmar, postar, sabe? E assim, é uma coisa simples, mas nem todo mundo está disposto a fazer. Sabe? Entendeu? Então, você vê assim, eu encerrei uma coisa e as pessoas chegavam e falavam assim, Deus vai, tipo, abrir uma porta maior para você. Eu falei, para onde eu vou? Olha. Sabe, eu já tava, tipo, num patamar, assim, que tava bom, sabe? Tipo assim,
eu era conhecido no meio, sabe? Eu tenho uma porta aberta nas igrejas, assim, né? Sabe? As pessoas me viam e era bom que as pessoas falavam, eu ouvi falar de você, mas ouvi falar coisas boas de você, sabe? Legal. Tipo, não era uma coisa que você ouvia que as pessoas falavam coisas ruins de você. Sim. Porque você, não importa no ambiente que tinha 20, 30 pessoas ou 100 pessoas, ou um ambiente de 1000 pessoas, sabe? Você tá lá no meio, tratar as pessoas do mesmo jeito e você valorizar quem está lá, entendeu? E aí as pessoas falavam, Deus vai ter uma porta maior para você. Eu falei, nossa, o que é isso, né? E hoje eu vejo assim, sabe? Eu enxergo que Deus tem coisas que a gente nunca imaginei estar no meio do basquete e ser convidado para ser diretor. E eu acho que essa responsabilidade traz uma função maior para mim, mas eu não deixo de ser quem eu sou, sabe? Porque às vezes aquela palavra diretor traz um peso. Mas eu falo, eu quero continuar sendo o Johnny de sempre, sabe? Eu acho que o diretor é uma consequência do que eu sou, sabe? Não é que eu fui atrás disso, sabe? Uhum. Eu acho que essas coisas que passo a passo e Deus vai colocando, porque se você é fiel no pouco, sabe? Eu acho que é aquela coisa de você ser fiel no pouco, fazer as coisas e Ele vai acrescentando, sabe? Até onde eu vou chegar, não sei. Né? Ele sabe, né? Eu não sei, né? Mas eu sei que eu não posso pensar além o que eu estou vivendo hoje, né? Graças a Deus. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão de ser, eu quero ser usado. Não importa onde for, que seja instrumento, sabe? Que as pessoas possam ver Cristo na minha vida, sabe? Né? De testemunhar a minha vida diária, minha vida em família, sabe? Que às vezes a gente também vive nesse conceito de famílias destruídas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse valor de estar mostrando, sabe? Sabe? A esperança, né? Sim, né? Então, por isso, assim, é um conjunto de tantas coisas, sabe? Que a gente pode fazer e ser testemunho. Verdade, né? verdade. E a gente vê o esporte também trazendo esperança, né, que nem a gente falou agora, para tantas famílias que não sonhavam, né? E todo mundo pode praticar um esporte. Sim, né? sim. Isso é lindo. Sim, e eu estando agora, né, vendo o basquete, eu pude participar da categoria de base, voltado para o basquete feminino, né? Uhum. Porque se fosse masculino e feminino é muita coisa para fazer e não teria tempo de fazer também, né? Porque teve jogos quase todos os dias, né? Então eu acompanhei nos jogos, né? E foi legal que, assim, que eu acompanhando as meninas nos campeonatos de 13 até 17 anos, até 20, na verdade, né? Quando eu fui com a seleção paulista, né? Com as meninas do Sub-17, elas ficaram felizes, porque elas já tinham me visto. Ah, que legal. Sabe? Tipo assim, não foi uma coisa assim que, eu caí de paraquedas, sabe? Tá vendo? Já tinha intimidade, né? Sim, porque as pessoas viam, esse cara, o cara que ficava lá filmando a gente, Legal. que postava a gente, divulgava sobre o evento, sabe? Ó, familiarizado. E não tem nada melhor, né, Johnny, do que você ser alguém que você conhece, de estar junto com alguém que quer ir para frente, que quer crescer, que está ali. Sim. Porque, né, às vezes é alguém que tem só o cargo e não tem aquele amor, aquela disponibilidade, aquela disposição, aquela proatividade de fazer, né? Sim. O esporte é muito proativo, né? Com certeza. E assim, que nem aquela coisa, as pessoas carecem de carinho das pessoas, sim, atenção das pessoas. Hoje em dia a gente está Uma coisa que você falou, respeito, né? Sim, sim. A gente está num meio tão virtual que às vezes o contato fica distante, sabe? E as pessoas precisam, porque as pessoas precisam de atenção, sabe? Às vezes, assim, a pessoa em casa, a família, não tem essa atenção. Os pais não valorizam, talvez, né? Tipo, que nem as atletas, né? Uhum. Talvez tem gente que os pais são contra isso, porque elas escolheram essa profissão. Tem gente que acha que porque você é atleta, você não vai ter futuro. Sabe? Não pode desmerecer, sabe? É um sonho. Que nem minha filha. Eu não sei qual caminho ela vai tomar, sabe? Vamos, assim, como ela está treinando, vamos se dedicar a isso. Se um dia você vai ser ou não, é o seu caminho, sabe? Né? Um dia você vai estudar, pode ser que você estude e procure outro caminho, mas esses anos que você caminhou, você vivenciou coisas que muita gente nunca vivenciou, sabe? Você trabalhar em equipe, de você ouvir alguém chegar, falar os seus defeitos, o que você tem que melhorar, sabe? As pessoas dependerem de você para alguma coisa, sabe? Você poder ajudar as pessoas a desempenharem melhor. Saber ganhar, saber perder. Isso é um valor. Saber tomar não, né? Sim. Tipo, na vida. O esporte é fenomenal. Sim, e as pessoas, que nem as crianças de hoje em dia, não estão acostumadas a ouvir não. Eu quero isso.
Aí os pais vão lá e dão. Exatamente. Sabe? Então você tem que trabalhar valores que a criança sabe aprender a esperar. Eu acho que é essa coisa do esperar, porque as coisas são tão momentâneas que é aqui, é agora. Sabe? Tá tudo aqui na minha mão, mas não sabe esperar. E esperar é uma coisa que você fala, ou eu tenho confiança em Deus que Ele tem um plano para minha vida, sabe? Como que a criança vai crescer com isso aí na cabeça? Não vai saber esperar, sabe? Imagina, você vai ver assim na história da Bíblia, né? Toda tipo que Moisés que caminhou no Egito até a Terra Prometida. Você imagina? E naquela época não tinha internet, não tinha nada, e eles andando, rodando e nunca chegavam. Como vai saber, né? Que nem Abraão também, quando teve o filho, entendeu? Sabe, aquelas coisas assim que você vê na Bíblia, você fala, nossa, porque assim, na Bíblia, para as crianças de hoje em dia, é uma coisa tão surreal, sabe? Tipo, nossa, existiu isso aí? Como que a pessoa esperou tanto tempo, sabe? Imagine a imagem de você ter um Deus que se fez homem e morreu por nós. Sabe, eu acho que essa coisa é muito assim, tipo, pela graça nós somos salvos, sabe? Que foi um preço que Ele pagou pela gente. E às vezes, por causa de que é de graça, as pessoas desmerecem isso aí, sabe? Não valorizam isso aí, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando assim, nossa, a nossa vida tem tanta coisa que acontece assim e a gente não esquece de ver essas coisas, sabe? E principalmente essa geração nova que está crescendo, que é a geração toda assim instantânea, é uma geração assim que os pais têm um desafio maior. Sabe? De estar trabalhando, dando valor para elas, né? Você vê que a gente está falando uma coisa que já fugiu, mas envolve muita coisa, como né? Todas estão interligadas, né? Você estava falando aqui, eu estava pensando nisso, como o esporte também, ele vai trabalhando tanto o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, né? É tudo junto, ligado. Bem o que você falou agora, a gente dá um rolê aí por tantas coisas, mas está tudo ligado. E, assim, não querendo idolatrar o esporte, mas é uma ótima opção nos dias de hoje para desenvolver as crianças, né? Bons atletas também, mas desenvolver como ser humano, como cristão, né? E a gente pode até usar dentro da igreja para ensinar. Né? Você vê assim, o período da pandemia, praticamente, as crianças ficaram 2 anos sem frequentar o colégio. Entendeu? E esses 2 anos também, a educação física é um papel importante na formação das crianças, né? E você vê, porque a coordenação motora, sabe? Essa coisa de você exercitar, de você estar mais saudável, né? Então, se as crianças ficaram 2 anos sem poder ter esse acesso, de poder estar, tipo, às vezes no intervalo, correndo, brincando de pega-pega, sabe aquela coisa de criança, de você estar... E aí, fica todo mundo colado na telinha, sabe? Aí, quando vai voltar às aulas, eu não vou querer ir para o colégio, eu não vou querer ver as pessoas, sabe? Eu vou ficar aqui. Não, e como isso desencadeia, a gente faz tantos programas aqui, como isso desencadeia uma série de fatores negativos, tanto mentais quanto doenças psicossomáticas, né? Essas coisas que têm vindo com força na pandemia, que os números não negam, né? Porque assim, a gente ainda vai ter uma fase que vai ver agora, porque assim, vai ter muito mais obesidade infantil, né? Por causa que as crianças pararam de fazer as coisas, as atividades, ficaram só em casa e também só ficaram comendo na frente da tela. Comendo. E as coisas que comem não é saudável, né? A gente sabe que as crianças de hoje em dia, a gente é muito industrializado, né? Então, vai comer uma coisa que tem um gosto saboroso. Não vai comer uma verdura, uma fruta. Vai comer um salgadinho, um doce, sabe? E isso aí traz consequências para o futuro, né? Porque elas vão comendo, daqui a pouco eu não quero mais fazer nada. Eu não quero sair de casa, eu não quero mais correr. Sabe? E a longo prazo também dá tanta diferença, né, para encarar talvez uma possível doença depois. Isso, se você foi criado saudavelmente desde pequeno, você consegue resistir mais uma possível doença, né? Sim. E aí agora, tipo, esse desafio do basquete, voltando pro basquete, eu vejo assim também, que são portas que estão abrindo, que a gente tem que ver, olhar essas coisas, sabe? Tipo assim, que no caso do feminino teve pouca divulgação, pouca valorização. Eu acho que por causa também tem aquela coisa do fator de ser mulher, de ser menina. A gente vive, né, na nossa sociedade que o feminino sempre é para trás. O homem está na frente. No futebol também. Sim. Mas assim, a gente tem que resgatar isso aí, sabe? De você estar dando uma valorizada, sabe? Elevar o patamar delas, para elas também ser reconhecidas, sabe? Exatamente. Entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu quero ser usado para isso. Graças sabe? Eu acho que a gente
Deus coloca a gente para fazer alguma coisa. Eu não sei quais serão os resultados, não sei por quanto tempo eu vou fazer isso, mas eu creio que assim, o tempo que eu estiver fazendo as coisas, eu vou dar o meu melhor. Amém. Sabe? Então, eu acho que você poder disponibilizar o seu tempo, sabe, o seu fim de semana, sabe, de você estar investindo do seu bolso algumas coisas, de poder estar fazendo para que melhore as coisas, isso é gratificante, sabe? Né? É aquela coisa, você planta as coisas, você talvez cultiva as coisas, mas você talvez não vê colher. Porque não é o plantam, outros regam, outros colhem, né? É a mesma coisa isso aí, entendeu? Então eu sei que assim, eu sou parte disso, sabe? E se eu sou parte, eu vou fazer alguma coisa. Não é falar, porque é muito mais fácil reclamar, que as coisas estão ruins, que ninguém faz nada por nada, sabe? Tipo, sempre, principalmente no cenário do basquete, e também no cenário do cristão também, que eu falei. Eu fico triste porque não tem gente que deu continuidade ao que eu faço. Sim. Só que assim, mas eu também não posso fazer isso para a vida toda, porque não dá para conciliar as duas coisas. Sim. Sabe? Eu acho que pode ser que eu teria vontade de voltar a fazer, não sei. Meu canal tá aberto lá, sabe? Domingo eu postei uma música, né? Às vezes Deus já alcançou, não sei, posso estar falando, né? Mas às vezes Deus já alcançou quem Ele queria alcançar naquele momento, já foi suficiente. Sim. Você vai entender os mistérios de Deus, né? Sim, mas foi muito engraçado que assim, eu sou da IBAB, né? E o Baruch, né? Ele é o ministro da igreja lá. E engraçado que naquele domingo, esse domingo agora, ele tava falando de uma música que chama Lá, né? Lá. Eu sei. Conhece essa música, entendeu? E ele começou a falar da história, por causa que ele contou a história da Rebeca, que a mãe da Rebeca teve Covid, que eles estavam lá no hospital, e eles não podiam entrar no hospital. E ela estava lá na grade do hospital, orando pela mãe, sabe? Mas quando você tem esse conceito que Deus está lá, sabe? A música fala muita coisa, para muita gente, sabe? Entendeu? Que muita gente perdeu muita gente, sabe? Durante essa pandemia, sabe? E às vezes a gente não entende os planos de Deus para nossa vida. E foi assim, eu senti que eu precisava gravar essa música. Olha que legal. Assim, faz 6 meses que eu não gravo nenhuma música, né? E eu cheguei e postei. Postei domingo agora, sabe? Uma música assim, meio do nada, assim, e carrega uma mensagem. Talvez uma pessoa que vai lá no canal vai escutar isso, sabe? Lá. E eu não sei qual é a situação que a pessoa vai estar vivendo, mas na hora que escutar ela vai sentir conforto. Exatamente. Sabe? E era isso o papel que eu tinha da Brasilidade. Legal. De levar a música, porque assim, às vezes, hoje em dia, que nem, a gente é muito mais assim, visual também, né? E as pessoas não gostam de ler, né? Sim. Entendeu? E às vezes as pessoas também não têm paciência para escutar uma mensagem. Mas às vezes uma música de 2, 3 minutos carrega uma mensagem que vai te dar conforto pro dia todo, pro mês inteiro, ou muda a sua vida. Sabe? Porque eu já vi vários testemunhos das pessoas falando, nossa, eu estava quase querendo me matar, mas eu escutei a sua música e Deus me tirou disso aí. Sabe? Tem muitas, Entendeu? A música tem essa linguagem universal, né? Sim. Ela pode ser tocada em qualquer língua, qualquer nação e toca. Ela tem capacidade de tocar as pessoas, né? Entendeu? E aí você olha assim, nossa, e Deus usa esse instrumento, sabe? Né? Porque assim, as pessoas que visitam, eu acho que eu tenho mais ou menos 6 mil vídeos lá que eu gravei, sabe? Nossa! Você fica pensando assim, 6 mil vídeos, você ir lá gravar. Tem vídeo que é de 3 minutos, tem vídeo que é de 10 minutos. Imagina quantas horas que você se dedicou para isso. A locomoção de você ir num lugar ou outro e você pegar. Assim, eu não falo que é um tempo perdido, porque foi um tempo que eu investi para o reino. Né? Que a gente fala assim sobre o reino de Deus. As coisas que eu fiz voluntário para o reino. Por causa que eu tinha esse conceito, sabe? Que eu não estou fazendo para ganhar seguidores, visualizações, porque eu não estou buscando fama, sabe? O meu princípio nunca foi isso aí, de você é valorizado no meio pelo que você fez, né? E as pessoas olhar para você e falar, nossa, esse cara é um cara que, tipo, é fora da caixa, talvez. Porque as pessoas não pensam assim. Sabe? E aí, quando você não pensa igual às pessoas chegam, você faz um impacto na vida delas. Porque você não é o que as pessoas esperam. Exatamente. Sabe? Exatamente. Como você vai fazer as coisas de graça? Como você vai se dedicar para alguma coisa para os outros, sabe?
Constrange, né? O amor constrange, né? O amor constrange. E você servir os outros constrange, né? É verdade. Porque as pessoas falam, nossa, mas por que você está fazendo isso? Num tempo que todo mundo é egoísta, pensa só assim, nós todos somos egoístas, né? A gente, o pecado é o quê? É fazer a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus, né? Sim. É fazer a nossa vontade. Então você vê que, como todos somos pecadores, todos somos egoístas, né? É aquela coisa, o que eu vou ganhar com isso? Sempre tem isso. Se você Sempre tem isso, verdade. Se você oferece alguma coisa para a pessoa, o que eu vou receber? Eu vou ganhar dinheiro? Até com Deus a gente barganha às vezes, né? Tipo, ai Deus, vou obedecer porque eu quero ganhar isso. Mas sabe uma coisa que... É uma coisa que eu sempre conto com minha mãe. Assim, eu falo para minha mãe e para minha esposa. Mas eu fico falando publicamente porque é uma coisa que parece que você está em troca. Mas eu sei que quando eu estou fazendo alguma coisa, Deus vai me abençoando de um lado. Eu sinto isso também. Eu entendo o que você está falando. Sabe, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um comércio. O comércio está ruim por causa da pandemia. Mas assim, quando eu estou fazendo as coisas, Deus vai lá, o meu sustento, ele está ele tá provendo, lá. Né? É que nem aquela coisa, não sei se é em Mateus que fala, né? Dos passarinhos que ele alimenta. Fecha as flores do campo. Salomão, acho que não sei se é... que às vezes você vai começando a pensar um monte de coisa, mas essas coisas, mas isso... é gostoso você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Sabe? E assim, eu fiz isso pela brasilidade. E depois eu fiz pelo basquete, e eu sinto que Deus também está fazendo. Sim. Assim, são contextos totalmente diferentes. Mas nós somos filhos, sabe? E Ele cuida, sabe? Ele sabe do que você precisa. Entendeu? E às vezes as pessoas ficam falando, mas você precisa ganhar isso aqui para poder fazer. Eu falei, na hora que o ser humano é o seguinte, na hora que começa a envolver dinheiro no meio, começam todos os mal, sabe? E eu acho que enquanto... Dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia fala, né? E enquanto o seu enfoque não é isso, as coisas vão acontecer. Exatamente. Sabe? E eu acho que é isso que acontece, sabe? Na minha vida, assim, essa reviravolta foi isso. Porque, assim, não que eu passo necessidade. Todo mundo tem necessidade. Mas, assim, o que Deus tem me sustentado já tá bom. É o suficiente. Sabe? Porque eu não sou um cara que fala, eu tenho que estar com o melhor celular, sabe? Eu tenho que estar... Sabe aquela coisa de você estar buscando, de querer mostrar para as pessoas, nossa, eu tenho que ter tudo melhor. Eu falei para minha filha, você está jogando basquete, assim, você vai estar no meio de um monte de meninas. Tem meninas que não vão ter condições de comprar um tênis, sabe? Não é porque você tem condições de poder comprar um tênis mais caro que eu vou te dar. Eu posso te dar. Mas a minha intenção não. Você pode usar um tênis mais simples porque vai servir para a mesma finalidade. Porque você está lá no meio das pessoas, não está para se mostrar, sabe? É um conceito que você dá um valor. Que as pessoas que falam, você pode ter as coisas, mas você não precisa ter o melhor. Porque assim, o melhor não vai fazer você melhor. Porque existe um conceito, né? Isso aí. Você vestir a melhor roupa não quer dizer que você vai ser, sabe? Porque é reconhecimento social. Mas quando você não tem essa preocupação de reconhecimento social, sabe? Muito bom. Você é que assim, eu fico falando, depois de um tempo para cá, na minha igreja todo ano tem campanha de Natal. Né? A Ibabe faz campanha de Natal e vende a camiseta, né? Que nem essa camiseta desse ano, legal. Né? E é engraçado assim que meu guarda-roupa só tem camiseta da campanha. E eu uso, tipo assim, quando tem 2, 3 cores ou outras estampas, eu compro, né? Legal. E eu uso para trabalhar. Sabe? Então, a minha roupa... São bonitas. São as roupas assim, que eu uso no meu dia a dia. Tem uma mensagem, né? Que traz uma mensagem que eu posso trabalhar, usar para trabalhar, mas assim, eu não preciso ficar usando roupa de marca para trabalhar, para mostrar para todo mundo se eu sou o cara que tem alguma coisa. Sabe? Eu usando uma camiseta que custa 40, 50 reais, eu vou estar usando, sabe? Não é porque às vezes as pessoas acham que você pode ter dinheiro, você tem que mostrar para os outros que você tem, e aí você tem que mostrar para todo mundo que você... Às vezes você vai usar uma roupa simples, sabe? E isso é um valor assim que eu trago para minha filha, né? Porque assim, a gente faz as coisas, vê que a gente o primeiro ministério da nossa vida é a nossa família, né? Então não adianta eu fazer tanta coisa lá fora e a minha família tá toda despedaçada, né? Então, e no momento que nem eu tenho uma filha, assim, ela tem 10 anos, né? Então muda sua prioridade, seus valores. Sabe, entendeu? E aí você faz tudo o melhor para ela, né?
Entendeu? E aí, essa coisa assim que você começa a transmitir valores para a pessoa, para a criança, sabe? Para que ela possa também ser testemunha. E é lindo que de dentro da sua casa vai para fora, né? Vai para o vizinho, vai para a comunidade, vai para a cidade, vai para o estado, vai para, né? Sim. É uma lâmpada, né? Não pode ficar escondido embaixo da né? Nós somos sal e luz do mundo. Exatamente. Né? Eu acho que quando no meio desse meio evangélico que ficou generalizado, esse é o ruim, né? Porque a gente não pode achar que cristão e evangélico são todo mundo igual. Sabe? E hoje em dia a gente vive numa vida muito politizado isso aí, né? Eu acho que a gente tem que fazer nosso papel como cristão, sabe? O que os outros fazem são os outros, sabe? É verdade. Né? Eu não posso me falar que eu sou igual a todo mundo. Verdade. Né? Eu acho que o jeito que eu penso é diferente do outro, sabe? E não é por causa que o outro pensa assim, você vai começar a criticar o outro, sabe? Sim. Você pega e vive. É verdade. Sabe? Vive a sua vida cristã, sabe? Porque Deus te deu esse fardo para você, sabe? Esse talento, né? Dons e talentos, né? De você pegar e enterrar, ou você pegar e fazer as coisas. É verdade. E eu acho que no momento que você faz as coisas se multiplicam, né? É verdade. Entendeu? Então, para mim, assim, tem sido surpreendente. Eu acho que, assim, as pessoas olhar para mim e falar, nossa, ninguém imaginou onde eu tô. Exatamente. É surpreendente mesmo. Não, suas histórias são fenomenais, Johnny. Sim, Meu porque, Deus do céu. Porque assim, eu como brasilidade, eu não era, diácono, presbítero, músico, artista, cantor, sabe? Você era uma pessoa qualquer, sabe? Que você tem um comércio, sentiu esse chamado de abrir mão de algumas coisas, porque assim, é um tempo livre que eu tinha, né, de estar em casa, de estar com a minha família, sabe? Por isso que eu falo, não é um tempo que eu falo que eu perdi meu tempo, não perdi meu tempo, investi no reino. Você investe no reino e você colhe frutos depois. Porque, que nem eu falo, o meu canal é um canal que eu não ganhei um centavo do YouTube. Na verdade, eu não ganhei nem a plaquinha do YouTube. Com 100 mil inscritos, sabe? Tipo, Oxe, eles demoram para entregar, né? Não, mas as pessoas chegavam e falavam, mas você não ganhou a plaquinha? Eu falei, não ganhei. Essa plaquinha desejada, né? Mas para mim... Isso não era... Não era o meu alvo. Sim. E eu vi depois que eu não ia ganhar a placa de jeito nenhum, por causa que o meu conteúdo não é um conteúdo original. É um conteúdo que eu reproduzo... conteúdo dos outros, entendi. Conteúdo dos outros. Tá. Mas era a plaquinha a minha motivação. Não é minha motivação ganhar a plaquinha. Porque, tendo ela ou não, eu vou deixar de fazer. Porque as pessoas falam assim, nossa, porque assim, quando deu 100 mil, eu continuei fazendo. Porque agora tá com 100 e poucos mil, sabe? Se eu quisesse parar, eu já parei na hora. Falei, não ganhei a plaquinha, eu não vou fazer. Lógico, mas essa não é a motivação, tá clara, né? É verdade. Ô, Johnny, quero ler aqui a mensagem do Lucas Canossa, que falou, sou fã, parabéns pelo trabalho, amigo. Um amigo do basquete. Lucas Canossa para o Chan. A Ana Roberta Janechini colocou um monte de palminhas e ela falou, parabéns, Johnny, por incentivar o esporte para todos, principalmente para a Kimberly. Que linda, gente, ela é muito linda. A Ivete falou, graça, paz a todos, e tem 2 chats aqui, vamos ver o outro, tem 2 mensagens, vamos chegar no outro chat aqui, para ver que tem mais pessoas participando aqui. 10 aqui, a paz do Senhor, Rio das Ostras, a Maria Malha de Neuza, Cubatão, Osana Firmino, assistindo do Hospital Beneficência, eu já tinha lido. A Vera também está com a gente, a Márcia, o Rubens, a Eridan, a Débora. Lá em francês é aqui, e quando vocês falaram da música lá, veio Deus onipresente, lá e aqui ao mesmo tempo. Olha que lindo. Nossa, que legal. Né? Olha só, a Maria Miranda falou, bom dia para você, que Deus abençoe, sou de Bonito, Mato Grosso do Sul. Olha que bênção. Johnny, o papo tá muito gostoso. Olha, se deixar, eu fico o dia inteiro aqui ouvindo, muito bom. E eu quero te agradecer por você ter vindo nos enchido com tantas mensagens edificantes de Deus nessa manhã. Sua vida exala o perfume de Cristo. Continue assim, né, com esse coração quebrantado diante do Senhor. E eu sei que até isso não depende de você, depende dele, né? Sim. Mas queria pedir para você, te agradecer. Muito obrigado. Por ter vindo, em nome do Mãe EPP, da EPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Que legal.
Eu acho que assim foi tão gratificante, né, ter participado. Eu acho que Deus nos usa em vários ambientes, sabe? Eu acho que a gente tem que se deixar ser usado por Ele, né? Nós somos instrumento nas mãos dele, que Ele possa, você que acha que talvez não possa estar servindo na sua área, na sua vida, eu acho que continue sendo testemunho de Cristo, né? Porque as pessoas às vezes olham para você, pode admirar a sua vida, né? Porque pelo que você tem feito, né? Sabe? E às vezes a pessoa vê, nossa, mas você faz as coisas assim, pensa em algo em troca, você faz as coisas assim, abençoa a gente, né? De forma tão grande, e continue fazendo as coisas que Deus tem para você, sabe? Eu acho que é isso que é mais importante, sabe? E não buscar aquela coisa de reconhecimento das pessoas. Ai, que linda, gente! Meu Deus do céu! Muito bom, obrigada, gente. Obrigado, espero que seja a primeira de muitos, né? E que a gente volte aqui para falar mais disso, né? Com certeza. Obrigada, Johnny. Obrigada, Kimberly. Deus te abençoe muito, princesa. E vamos lá, gente, que tem mais ponto de vista com Adriano Honório falando sobre Bedroom. Vamos lá assistir mais, que tem mais no Manhã PP né? E o Johnny e a Kimberly, até a próxima, né? Vamos assistir juntos? Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Adriano Honório, eu sou designer de interiores e hoje eu estou aqui no programa Ponto de Vista para estar falando com vocês sobre casa e decoração. Mas antes eu quero estar lendo um versículo para vocês que diz assim, está em Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Isso é o que eu espero que tenha na sua casa, que a sua casa seja preciosa e agradável, que seja acolhedora para você, o seu marido, os seus filhos, para que vocês se sintam bem e sejam felizes. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês algumas dicas sobre os ambientes da casa, como que vocês podem estar decorando para o seu bem-estar e que seja prático e funcional no seu dia a dia. E hoje nós vamos estar falando sobre um ambiente que chama Madroom. Eu vou falar o que é esse ambiente, para que serve e o que compõe móveis e objetos de decoração neste ambiente. Então, o Madroom, ele é um ambiente que é muito utilizado nos Estados Unidos, nas casas de fazenda. E é uma palavra inglesa que se chama sala de lama. E é exatamente isso a função dele, né? É para que quando as pessoas cheguem em casa nos dias assim de frio, de chuva, como está aqui hoje, deixem os seus sapatos ali, eles possam sentar, deixar os sapatos, os casacos molhados, o guarda-chuva e entrar em casa para que a sujeira não entre junto, né? E isso facilita o dia a dia da gente, né? Que afinal de contas a gente tem que deixar o nosso lar organizado e arrumado. Então, um dos objetivos deste ambiente é que ele seja funcional e prático. Para isso, eu vou estar falando para vocês agora os 5 objetos que é importante estar dentro, que compõem esse espaço, esse ambiente, né? E o principal deles é um banco, e um assento. Para quê? Para que você possa sentar e tirar o calçado. E também nesse espaço, nesse banco que pode ser multifuncional, ele pode ser de armazenamento, para você estar colocando as mochilas ou materiais de esporte, enfim, ele acaba sendo aí multiuso. Um outro objeto que não pode faltar é um móvel. Neste móvel, ele pode ser feito planejado, sob medida, mas ele deve conter um espaço para colocar, uns cubículos para colocar os calçados, uma área
com gavetas, também ele tem que ter cabides e também ganchos para colocar as bolsas, os casacos, e um local de armazenamento onde você vai estar colocando aí as mochilas. Enfim, ele é um móvel que pode ter mais de uma utilidade, até mesmo para um espaço para o seu pet, que também compõe dentro deste ambiente. Além disso, neste espaço é importante pensar no piso. O piso ele pode ser de cimento queimado, porcelanato, cerâmica, madeira, exceto carpete e tapete, para que não fique ali resíduos de pó, de sujeira, e também seja prático para a limpeza. Outro ponto que é importante é a iluminação. Uma iluminação focada, pode ser com spot, ou então uma arandela, ou um pendente, que fique assim, que harmonize bem o ambiente e que faça uma composição agradável e bonita, né, nesse espaço. Uma outra coisa que a gente pensa na questão do armazenamento é ter umas caixas, né, onde delimita qual é de cada morador, onde você pode estar preparando, deixando ali a mochila do treino ou os materiais de esporte que alguém da família pode estar fazendo. Então facilita no dia a dia também. Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, e eu vou estar também falando de 2 dicas bônus, né, extras para quem não tem um espaço assim também tão grande e que mora em casa, em apartamento e nas regiões assim urbanas mesmo, e que possa estar sendo utilizado. A primeira dica desse ponto é colocar esse ambiente, né, vamos dizer assim, dividir esse mudroom com o hall de entrada. Então, de um lado você tem o hall de entrada, do outro lado, assim, próximo à entrada, à porta, você pode estar colocando ganchos, onde você vai estar colocando os casacos, as bolsas, e embaixo, 15 centímetros do rodapé, você pode estar colocando outros ganchos para colocar o sapato. Ou também você pode estar colocando um banco vazado, um banco, onde você senta e tira os sapatos e coloca debaixo do banco. Então, ele é uma dica funcional também, não deixa de você ter esse espaço, né, antes de entrar na casa, para que seja, enfim, funcional, e também pensando nesse momento que nós estamos passando. Muito bom, ponto de vista com a Adriana Honório. Que dicas importantes, né? E vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Arthur Fontes Gomes, o Bruno Henrique da Cunha, o Evandro Fogaça de Araújo, a Catarina Gon Casemiro, a Nina Garcia Monteiro e o Washington da Costa. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você, um forte abraço do Manhã EPP e que Deus abençoe muito esse ano que está começando e todos que virão, e que sejam muitos para a glória de Deus. Você que está em casa e está de aniversário também, feliz aniversário! Deus abençoe muito. O tempo voou aqui, mas amanhã eu estou de volta ao vivo com mais um Manhã IPP para você. Fiquem com Deus e até amanhã. Notícias do bem agora com Tainá Félix e Roberto Quirino. Até amanhã, fiquem com Deus.